Seminário no ar, curso bíblico sobre o altar de Deus, capítulo 27 de Êxodo, aula número 8. Nós estamos estudando o altar de Deus. O tabernáculo é o assunto que tomamos para começar. O tabernáculo era um templo. Nós vamos imaginar o templo, o lugar do templo era completamente diferente do que você imagina hoje por igreja. Havia um pátio cercado, murado, digamos assim, era cercado, onde ninguém entrava se não estivessem com intenções religiosas. O povo costumou, pelo costume, separar o pátio em duas partes. Uma parte mais externa, onde as mulheres podiam ir para assistir aquelas cerimônias religiosas, e um pátio mais interno, onde só os homens entravam. E aquele pátio onde os homens entravam, dali eles podiam chegar mais perto de onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios e holocaustos a Deus. Era tudo feito no pátio à vista de todos. Os sacrifícios eram públicos. Não havia condições de se ocultar um sacrifício. Deus queria que fossem públicos, como Jesus morreu de uma maneira pública. Então aquele pátio era o templo. Agora no centro do pátio havia o tabernáculo. O tabernáculo era relativamente pequeno. Não era um templo, porque ali não entravam pessoas quaisquer e nem podiam se assentar ali. Não havia cadeiras, não havia reuniões dentro do tabernáculo. Você estranha isso? As igrejas hoje chamadas assim, os templos, são para nossa reunião, mas no tabernáculo não havia reunião lá dentro, não havia pregação nenhuma, nada disso. Somente os sacerdotes entravam e havia alguns objetos de ouro, eles entravam para oferecer o seu serviço, o sacrifício do povo a Deus. E num quarto menorzinho havia o Santo dos Santos, anexo ao lugar santo. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e é onde estava localizada a Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança, e sobre ela o propiciatório, de onde Deus aparecia e falava para o povo. Este era, portanto, o tabernáculo. Santo dos Santos, ou Santíssimo, Santo Lugar, e o átrio, que era o pátio, era a parte exterior. Então essas três partes constituíam o templo. O templo era, portanto, Santíssimo, Santo Lugar dos sacerdotes e o átrio ou pátio, onde os homens podiam entrar e onde estavam localizados os altares. O tabernáculo era feito de cortinas porque era para desmontar. A parte interior era de cortinas, por fora das cortinas havia peles de animais cobertas de vermelho pelo sangue de Jesus, significado ali, e eram firmadas, aquelas cortinas eram firmadas por tábuas, madeira, devidamente preparadas e unidas umas às outras, como a igreja deve ser. Aquele santuário, veja bem, tipificava a igreja do Senhor Jesus. O que é a igreja? É preciso que você entenda o que é a igreja para não agir erradamente. Não existem muitas igrejas. As denominações foram criadas pelos homens, não por Deus. A igreja é uma só. Deus tem uma só noiva e Ele vai levar uma só igreja. Se você se considera de igreja diferente da minha, então você não vai para o céu, ou eu não vou. Alguma coisa vai acontecer. O Senhor só vai levar aqueles que estiverem na igreja dele, que é uma só. Ele não tem várias igrejas. Aquele templo prefigurava a igreja do Senhor. Aquelas cortinas éramos nós. Nós estávamos representados naquelas cortinas. Hoje o templo de Deus somos nós. Nós somos habitação para o Espírito de Deus que está entre nós. O próprio Deus está entre nós pelo Espírito. E nós somos tipificados naquele santuário. Aquele santuário não significava um templo hoje em dia, não. Aquele santuário significava nós, a nossa vida. As tábuas eram os líderes, as cortinas éramos nós. O vermelho das peles era o sangue de Jesus, debaixo do qual nós devemos estar. E então aquele santuário apontava para nós. Era uma habitação para Deus, mas hoje a habitação para Deus somos nós. O importante hoje em dia não é o templo, nem a organização e muito menos a denominação. Importante para Deus é você, somos nós. Quando estamos unidos, separados, Deus não se agrada. Mas quando unidos, então o Senhor se agrada de nós. Isto é importante para Deus. E a alegria de Deus está
em que vivamos em união, em comunhão, em amor. Para isso, Jesus derramou o seu sangue e instituiu a ceia do Senhor, a comunhão do povo de Deus, que deveria nos unir e todos participarmos de uma só mesa, não de várias mesas de cada denominação, mas uma só, a mesa do Senhor. Agora, vamos entrar no capítulo 27 de Êxodo, onde passamos ao átrio, a parte de fora, os objetos que estavam na parte de fora, começar do altar do holocausto. Farás, diz Deus, o altar de madeira de acácia. Por que madeira? Por duas razões. Uma prática é que a madeira era mais leve para transportar, e a outra espiritual. A madeira tipificava a humanidade que estava representada no holocausto. Porém, não era só de madeira. Vejamos, de 5 côvados será o comprimento, aproximadamente 3 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Veja bem, o altar era quase que da altura de um homem, era alto, 1,5 metro de altura, 3 metros de comprimento, 3 metros de largura. Cabia tranquilamente um boi todo em pedaços ali em cima, e era o necessário. Dos 4 cantos, veja bem, quadrado, o altar como se fosse um caixotão quadrado, dos 4 cantos farás levantar 4 chifres, eram 4 pontas, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Todo o altar era coberto de bronze. Por que bronze? Primeiro, para o fogo não atingir o bronze, para o bronze não ser atacado pelos ingredientes químicos, e porque o bronze era um metal menos nobre do que o ouro e a prata, e tipificava a contaminação humana. Era, portanto, para homens imperfeitos apresentarem as suas ofertas a Deus. E diz Deus, farás recipientes para recolher a cinza. Claro, o altar era destinado a botar fogo sobre ele, e aquele fogo daquela lenha virava cinza, e era preciso que houvesse pás, objetos para retirar aquela cinza. Pás, bacias, garfos e braseiros. Por que pá? Para recolher a cinza. Por que bacia? Para botar a cinza dentro. E por que garfo? Para retirar os pedaços de lenha que ainda não haviam sido queimados. E braseiros? Para ativar a brasa, o fogo. Todos esses utensílios farás de bronze. Deus não admite mistura. Não se poderia usar uma pá de ouro no altar de bronze, e nem vice-versa. Meter uma pá de bronze no altar de ouro. Isso é um absurdo. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. A grelha era colocada sobre o altar e a cinza caía pela grelha, porque senão apagava a lenha toda. É como uma churrasqueira. Você já viu uma churrasqueira? Nós colocamos o carvão, acendemos e há uma grelha embaixo por onde a cinza passa. A cinza cai embaixo e nós recolhemos a cinza e jogamos fora. Porás a grelha dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. O altar era como que oco. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Tudo no altar do holocausto era de bronze, só se via bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser transportado. Oco e de tábuas o farás. Como te mostrou no monte o Senhor, assim o farão. Deus mostrou como devia ser o altar. Este era o altar de bronze. Não confunda o altar do incenso com o altar do holocausto. O altar do holocausto tinha 3 metros por 3 metros, era grande. E o altar do incenso era pequenininho, era só para queimar incenso sobre ele, só e nada mais. O altar do incenso significava o lugar de onde partiam as orações da intercessão a Deus. Mas o altar do holocausto significava o lugar onde cada israelita colocava a sua vida diante de Deus, entregava o seu holocausto ao Senhor. Holocausto significa sacrifício de consagração. É por isso que nós dizemos, coloca a sua vida no altar. Devemos entregar a nossa vida no altar de Deus. O que significa o altar? O altar é o lugar onde se queimavam os animais. O altar é a presença de Deus, onde se queima a minha vida em oferta de consagração ao Senhor. Este era, portanto,
o altar. O altar era colocado no pátio, chamado átrio. E diz Deus que o átrio do tabernáculo, no lado do sul, o átrio teria cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Bom, o átrio é a descrição daquele lugar onde havia o espaço que somente os sacerdotes entravam dentro. 20 colunas, e as bases das colunas seriam de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado do norte, ao comprido haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, tudo bronze, veja bem. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Bem, porque tinha contato, então mistura, tinha que ser um metal mais nobre. Em casos difíceis de resolver, tem que ser uma pessoa mais preparada. Era mais ou menos isso que significava a prata no meio de tanto bronze. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, 10 metros de altura, de estofo azul, púrpura e carmesim. As cores são as mesmas, azul, violeta, lilás e vermelho. E será de linho fino, obra de bordador. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Vergas são as terminações das colunas. Os seus ganchos serão de prata. Por que gancho? Para pendurar as cortinas. Mas as bases seriam de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprido. Então veja bem, cerca de 60 metros de comprimento e 30 metros de largura. E 5 côvados, 3 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O átrio era aquele amplo salão, é uma separação de 50 metros por 30 metros, onde os sacerdotes trabalhavam. Tudo no átrio era de bronze, completamente diferente do santo lugar, onde tudo era de ouro. Então, entenda isso, Deus faz diferença, não para acepção, separação, mas para que se respeite cada ambiente de uma maneira. Deus quer que você entenda cada coisa no seu respectivo lugar. Então vamos entender o Santíssimo, o Santo Lugar e o átrio, cada coisa no seu devido lugar. Vamos nos achegar a Deus cada vez mais, entendendo o que Deus quer com isso. O nosso desejo é que você aprenda a chegar mais perto de Deus e ganhe intimidade com o Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.